Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Dessa vez a parte 4 da introdução ao estudo da Geografia. Nós estamos analisando aqui a evolução do pensamento geográfico. Vamos recapitular a última aula? Olha só, na última aula nós vimos a chamada escola alemã. E você tem que lembrar que a escola alemã, os alemães, aquela rigidez, a estratégia, o nazismo, a guerra, a geografia era muito mais utilizada como uma disciplina estratégica e utilizada para a guerra. Então ali se desenvolveu a chamada teoria do determinismo geográfico, cujo principal expoente foi Friedrich Ratzel. Bom, nessa parte 4 da nossa aula, nós vamos analisar agora a chamada escola francesa. Como era o pensamento geográfico ali na França? Olha, meu querido aluno, você tem que gravar o seguinte: quando se fala na França, você tem que pensar numa sociedade liberal, numa sociedade que estava à frente do seu tempo e, sobretudo aqui nesse contexto, você tem que lembrar também da chamada Revolução Francesa, que foi o marco de início da Idade Contemporânea. O principal lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Então pense numa França revolucionária, pense na sociedade francesa como uma sociedade que estava à frente do seu tempo, clamando por liberdade, clamando por mais transformações. Bom, dentro da geografia não poderia ser diferente. Os franceses, eles perceberam a importância da geografia como uma ferramenta estratégica também. Só que com uma diferença. Para eles, essa ferramenta ela não deveria ser uma prioridade, não deveria ser algo que se limitasse ao uso militar, ao uso do Estado, ao uso dos militares. Por isso os franceses acreditavam numa geografia que deveria ser libertadora, acreditavam numa geografia que deveria inclusive ser popularizada. Então pense nesse aspecto quando se falar na escola francesa. Darlan, qual é o grande nome aqui da geografia francesa que eu não posso esquecer e que frequentemente cai em prova? Olha, meu querido aluno, você não pode esquecer que aqui na França o grande nome, a grande sacada é Paul Vidal de Lablache. Paul Vidal de Lablache. Olha, você tira aí pelo nome, né? Esse nome, Paul Vidal de Lablache, já nos remete, já nos lembra um nome francês. Portanto, se você tiver dificuldade em uma prova em identificar quem é quem, vai pelo nome. Lembra sempre, Friedrich Ratzel. É um nome que me lembra a Alemanha, lembra a escola alemã. Paul Vidal de Lablache, opa, me lembra muito mais o que um nome francês. Bom, Paul Vidal de Lablache foi um grande estudioso da geografia. Ele viveu de 1845 até 1918 e ele também desenvolveu uma teoria que frequentemente cai em prova. Então lembra, lá na Alemanha eu tinha o determinismo geográfico. Aqui na França, Paul Vidal de Lablache vai formular a teoria do possibilismo geográfico. Não esqueça, possibilismo geográfico. Darlan, o que essa teoria falava? Ora, meu querido aluno, a ideia aqui é de que o homem ele pode sim influenciar a natureza. O homem pode influenciar o seu meio de tal modo que a natureza, que o seu meio vai estar a seu serviço, a favor do seu desenvolvimento. Ou seja, o homem é quem transforma a natureza. O homem é que vai lá e transforma baseado nos seus próprios interesses. A natureza, então, seria um substrato para o desenvolvimento do homem e da sociedade. Então, veja, a própria palavra possibilismo geográfico
nos dá a ideia de quê? De que o homem pode, de que existe uma possibilidade de quê? Da natureza se sujeitar ao homem, da natureza se sujeitar às perspectivas, às tecnologias e servir, na verdade, para o desenvolvimento e crescimento econômico da sociedade. Essa teoria, então, ela, na verdade, é uma contestação ao determinismo alemão, que, na verdade, atendia aos interesses do Estado alemão, atendia aos interesses de imperialismo alemão e foi o que justificou, na verdade, muitas das invasões, muito do imperialismo alemão que tinha no determinismo algo que justificava aquelas invasões, que justificava o expansionismo alemão daquela época. Então, nós podemos perceber que a geografia que é produzida hoje, a compreensão do pensamento geográfico que se tem nos dias de hoje, ela tem os traços herdados do possibilismo geográfico francês. Então nós hoje compreendemos, nós sabemos que o homem é capaz de transformar grandes áreas para o seu interesse. Veja, por exemplo, que no Estado de Israel existe ali naquela região centenas, grandes desertos, na verdade, e o homem com a tecnologia é capaz de transformar um deserto em uma paisagem, em grandes cultivos. Ele é capaz de produzir uma agricultura, inclusive uma agricultura industrializada, uma agricultura moderna, numa paisagem que antes era um deserto. Veja, por exemplo, a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, que foi construída no meio de um deserto. Então nós podemos perceber que o homem realmente ele é capaz de influenciar a natureza de tal modo que essa natureza ela vai servir ao homem e não o contrário. Mas eu queria também aqui deixar, para finalizar essa aula, que existem alguns fatores que fazem com que a geografia que é produzida hoje tenha essa herança do possibilismo geográfico francês. Darlan, quais são esses fatores? Olha, em primeiro lugar, você tem que levar em consideração a tradição humanista da França. Como eu falei, a Revolução de 1789, que tinha como principal lema a liberdade, igualdade e fraternidade, fez com que a França tivesse aí à frente, tivesse a vanguarda na questão dos direitos humanos e em todo o pensamento moderno que existe hoje. O segundo fator seria a influência das ciências humanas nas universidades francesas. Isso em decorrência do que eu acabei de falar. O humanismo na França ele era muito grande. Então as ciências humanas elas tinham uma prevalência ali daqueles grandes estudiosos. Tanto é que a geografia acabou se destacando não só como uma ciência da natureza, uma ciência física, digamos assim, mas a geografia ela acabou se destacando também com esse seu lado humano, com esse seu lado humanístico. O terceiro fator seria a presença colonial francesa muito maior do que a alemã. Você sabe lá na história que tanto a França quanto a Alemanha correram atrás do seu expansionismo. Elas tentaram colonizar várias áreas e a França se destacava por isso. Então havia, na verdade, uma necessidade de justamente transformar essas áreas em que a França estava. O quarto fator e último é a falta de sustentação do determinismo geográfico, do modo como ele foi difundido. Pois você sabe que na Alemanha adotou-se uma postura nazista, uma postura de superioridade das raças,
o chamado nazismo alemão, que era, na verdade, tinha um pano de fundo, uma justificativa dentro dessa geografia que estava sendo produzida na Alemanha. Ou seja, a ideia do determinismo geográfico, a ideia de que a natureza se sobrepujava sobre o homem, fazia com que a Alemanha expandisse seu império para outras áreas, porque ela não via outra maneira de crescer economicamente do que ter que invadir outras áreas para poder explorar. Então era esse o pensamento e isso era justificado pelo determinismo. Bom, meus queridos alunos, era isso que eu tinha para falar sobre a geografia francesa. Espero que você tenha gostado dessa aula. E, por favor, me ajude. Olha, clica aqui, ó, dá um like para mim se você gostou da aula. Se você não gostou, clica também em dislike. E eu vou poder saber se a minha aula foi relevante ou não para você. Não deixe também de deixar o seu comentário, a sua pergunta. Eu terei maior prazer em responder. E também não deixe de se inscrever, ó, ali em cima no meu canal. Inscreva-se no meu canal, compartilhe essa aula com as pessoas que você vê que tem a necessidade de adquirir esse conhecimento. Olha, eu terei o maior prazer em poder ajudar outras pessoas. E para que eu possa continuar fazendo isso, continuar ajudando, eu preciso que você compartilhe, eu preciso que você se inscreva no meu canal e eu preciso também que você clique em gostei ou não gostei e também comente as minhas aulas. Olha, um grande abraço e até a próxima aula.